Londrina. Aqui o seu podcast acontece do seu jeito. Ampla estrutura, ar-condicionado, frigobar, técnico 100% disponível, câmera profissionais para melhor atender você. Aqui no nosso estúdio podcast, além de você ter o seu podcast, você sabia que você pode gravar cursos? Isso mesmo, você já pensou em compartilhar tanto conhecimento que você tem gravando um curso e colocando em plataformas para ser comercializado enquanto você dorme? É bom demais, né? Você também pode gravar aqui conteúdo para as redes sociais de maneira profissional ou mesmo fazer uma live nas suas redes sociais com estrutura de primeira. Estúdio Podcast Londrina, aqui nós atendemos do seu jeito. Me convide para tomar um café e vamos fazer grandes negócios. Olá, boa noite! Está começando mais um episódio aqui no Estúdio Podcast Londrina, comigo, a Adriana Zequim, no comando. Toda semana, convidadas para lá de especiais. E nessa terça-feira gostosa, terça-feira abençoada, véspera de feriado, hein? Que coisa boa! O que você vai fazer amanhã? Já deixa aqui nos comentários pra gente, hein? Se você está nos assistindo agora, gente, pega essa live aqui e encaminha para mais pessoas. E vamos aproveitar que amanhã é o feriadão e muita gente às vezes está nativa, não consegue assistir hoje. Já, o que você vai fazer nesse feriadão? Bora assistir e evoluir, gente, com a nossa super convidada de hoje. Porque aqui no Estúdio Podcast Londrina, gente, a cada novo episódio, uma virada de chave. E a nossa super convidada, gente, ela é uma mulher assim, uma profissional incrível, uma mulher inspiradora, com uma história de milhões. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais do currículo dela. Porque antes, eu quero pedir para vocês que estão nos acompanhando, se inscrever aqui no nosso canal. É muito importante que você se inscreva aqui no nosso canal, porque quanto mais seguidores, mais inscritos nós tivermos aqui no YouTube, mais ele entende que o nosso conteúdo é relevante para mais pessoas de maneira orgânica, ele vai entregar. E esse aqui é o programa do bem, é a live do bem. Então vamos juntos compartilhar o bem, gente. Olha só, ela que é especialista em rejuvenescimento 40+, a melhor limpeza de pele do Brasil, e olha só, desenvolvida por ela mesmo, mas ela que vai contar mais pra gente. E a nossa super convidada de hoje, ela que é da Clínica de Estética EG, Estética Facial Avançada, Eliane Gordiano. Boa noite, Eliane. Boa noite. Seja muito bem-vinda aqui no nosso estúdio. Obrigada, o prazer é todo meu, Adriana. Que delícia, que carinho, que honra gostosa poder receber você, uma mulher inspiradora, de garra, Obrigada. Determinada, né? É isso aí, né? Eliane, muita gente conhece a Eliane de maneira profissional da sua clínica de estética. E para a gente começar esse bate-papo gostoso, eu queria que você começasse se apresentando. Aliás, quem que é Eliane Gordiano? Você é natural de qual cidade? Como é que foi um pouquinho da sua infância e adolescência? Eu sou a Eliane Gordiano, hoje tenho 48 anos, tá? Sou mãe de 2 filhas, avó também, a minha netinha já tem 6 anos. Nasci e cresci no interior de Londrina, sou de Londrina mesmo, né? Mas nasci e cresci no sítio, então até os meus 33 anos eu sempre morei no sítio. E hoje, né, já estou aqui em Londrina já faz alguns anos, e desde que eu cheguei aqui, graças a Deus, a minha intenção sempre foi crescer profissionalmente, voltar a estudar, né? Porque eu parei de estudar quando eu era criança, depois voltei a estudar, depois quando eu já tinha mais de 33 anos. Então, foi assim um reinício para mim da minha vida de novo, já com 2 filhas pequenas, mas a vontade era a mesma de quando eu ainda era uma adolescente. Uau! Eliane, e claro, você tem muitas histórias, muitos desafios, né? Sim. Mas até para você chegar aonde você está hoje, como é que foi o início da sua vida profissional? O início para mim foi bem difícil, sabe, Adriana? Porque tinha desde as questões emocional, o bloqueio, né, de vir do sítio sem estudos. Então, assim, cair na cidade grande para mim foi um grande desafio. Mesmo que fosse o meu desejo,
voltar a estudar, ter uma profissão, ser reconhecida pela minha profissão, mas a minha mentalidade, ela era ainda muito pequena. Então, qualquer coisa me dava eu ficava paralisada, qualquer coisa assim me deixava com muito medo. Então, acho que o meu maior desafio foi vencer o medo, esse medo que eu tinha, né, de estar diante de pessoas. Hoje, estar falando aqui, falar ao público, dar aula, é vencer os desafios, que era esse bloqueio que eu tinha, né, de ter vivido muitos anos num ambiente fechado. No sítio a gente tinha poucos amigos, meu pai era bem... ele não deixava assim eu ter muitos amigos, principalmente porque ser menina, né, ele tinha na cabeça dele que mulher não tinha muitas amizades. Então, eu fui criada num ambiente muito fechado, que era só da igreja para casa. E aí, quando eu cheguei aqui, eu acho que esse foi o meu maior desafio. Entrar em contato com a cidade grande, né, com pessoas inteligentes, mas ao mesmo tempo era tudo o que eu queria. Então, para mim, foi deslumbrante o início. Mesmo que ele era, assim, para mim, um grande desafio, mas ao mesmo tempo era tudo o que eu queria, tudo que eu desejei por anos. E Deus me deu a oportunidade de começar a viver. Então, eu comecei a minha carreira como manicure, pedicure, né? Essa Londrina aqui, a Rota 99 de mototáxis, eu conhecia todos os meninos. Porque eu atendia num salão, mas os horários vagos, ou nos feriados, finais de semana, eu atendia minhas clientes em casa. Sabe? Então, elas já sabiam que eu fazia esse atendimento, até mesmo para ter um extra do meu salário, né? Para ajudar a cuidar das crianças. Então, assim, e aí eu fui crescendo. Num mês que eu estava já fazendo o curso de manicure, eu já comecei a fazer o curso de depilação. Depois, eu encontrei pessoas que também me ajudaram nessa caminhada, pagaram alguns cursos para mim, falando, Eliane, você quer só isso? Eu falava, não, isso aqui é apenas o começo. E aí foi que eu comecei na área da estética. Meus primeiros cursos profissionalizantes foi de massagem, né, terapêutica, depois foi para drenagem, massagem modeladora, que eu trabalhei muitos anos, né? Quem é da área conhece que a massagem modeladora, alguns anos atrás, era o que fazia sucesso. Hoje, a tecnologia evoluiu e muita gente hoje não trabalha mais desse modo. Mas quando eu comecei, era bambu, era rolinho, era na mão mesmo, entendeu? Até porque eu não tinha condições financeiras de adquirir um equipamento aí que me trouxesse mais conforto. Então, assim, foi mesmo na raça. E eu voltei a estudar. Né, quando eu estava fazendo as minhas primeiras manicures, a pessoa que cuidava, né, do colégio da minha filha, a diretora, ela falou para mim assim, Eliane, você não tem vontade de voltar a estudar? Porque a minha comunicação era muito ruim, o meu português também era muito ruim. Então, de cara, ela já percebeu que eu era uma menina que veio do sítio e que precisava voltar a estudar. E aí ela falou assim, amanhã você fica... Eu falei que eu tinha muita vontade de voltar a estudar, que era meu sonho. E ela falou para mim, Eliane, amanhã você fica pronta, 12:00 na hora do meu almoço, eu passo aqui no salão e eu te pego. E aí foi uma surpresa para mim, porque ela me levou numa escola e pagou todos os meus estudos até o terceirão. E aí eu trabalhava de dia e estudava à noite. Fiquei pronta daí para iniciar a minha faculdade. Uau! E você começou a faculdade em qual curso? Eu comecei em estética e cosmetologia, que já era a área que eu atuava bastante. Então, eu decidi para essa área, porque cosméticos era uma coisa que até hoje eu sou apaixonada. E eu não imaginava, assim, atender as pessoas sem também entender de cosmetologia. Então, hoje, por isso que os meus atendimentos são personalizados, porque eu consigo entender não a marca, mas o que está por trás da marca, né? Que é os ativos e tudo aquilo que realmente faz bem para a nossa pele ou não. Então, hoje os meus atendimentos são personalizados por causa também que eu desenvolvi bastante conhecimento nessa área da cosmetologia. Até você é muito conhecida, né? Que você tem a sua limpeza de pele exclusiva, né? Que é por isso que é esse desenvolvimento próprio seu. Sim, com muitos anos de atendimento, né? E eu também tenho melasma. Quem tem melasma sabe que é uma doença crônica, ela não tem cura e eu sofria muito. Até mesmo buscando uma cura para isso, buscando algo que pudesse melhorar a minha imagem, que eu não pudesse me sentir constrangida ao ficar sem maquiagem.
Hoje, graças a Deus, né, depois de anos de estudo, eu controlei o meu melasma, então praticamente ele não aparece. E aí foi me dando os starts, né, de fazer, de desenvolver várias coisas. E uma delas, que é o carro-chefe, eu acho que de toda a clínica de estética, que trabalha para fazer desde o primeiro atendimento até os mais avançados, é a limpeza de pele. Então, a limpeza de pele, muita gente também, do meu atendimento, os meus pacientes reclamavam, Eliana, eu tenho pavor de vapor. Eu não trago meu filho porque ele não consegue fazer limpeza de pele com aquele vapor. Eu não consigo ficar com o olho fechado, eu tenho fobia disso. Então, assim, eu fui vendo as reclamações, daí depois começou aquela história de cílios. Eu primeiro tenho que fazer a limpeza de pele para depois fazer os cílios. E aí eu comecei a pensar, né, como que poderia desenvolver uma limpeza de pele sem usar vapor, sem usar esfoliante. Por quê? Quando você faz um tratamento para melasma, ou a pessoa que já trata melasma, automaticamente ela já usa muito ácidos. E quando você usa ácido, para quê? Qual a necessidade de você fazer esfoliar essa pele? Entende? Não tem mais necessidade, é uma agressão a mais que eu estava causando. Então, foi analisando pessoas que eu desenvolvi a minha própria limpeza de pele. Então, a minha limpeza de pele, ela não usa vapor, ela não usa esfoliante, mas tem uma extração correta, retirada de milho. Também ela é a limpeza de pele mais indicada para quem tem melasma, rosácea e que para quem tem acne, às vezes até pustulosa, tá? Porque ela não desenvolve, não aumenta essa inflamação, mas ela diminui. Então, ela é uma limpeza de pele envolvendo cuidados para pessoas que têm melasma. Porque, pensa, a limpeza de pele ela é feita uma vez por mês. E eu, em todos os meus protocolos, ou quem ouve pela internet, sabe que o melasma ele não pode estar exposto ao calor. Mas se todo mês você vem fazer a limpeza de pele comigo, e eu coloco um vapor na sua pele de 15 a 20 minutos, né? Para trazer a emoliência, para retirar os comedões, automaticamente eu estou aquecendo essa pele. Então, essa pele ela vai sentir essa agressão no momento. Né? Eu vou esfoliar, depois eu vou pôr no vapor, então a minha limpeza de pele ela não tem isso. Tá? Mas ela contém toda a extração e todo o cuidado, principalmente para peles mais envelhecidas, que hoje é o auge do meu atendimento. Então, toda a minha clínica hoje é voltada bastante para o rejuvenescimento facial, que são pessoas mais ou menos da minha idade, a partir dos 40, pessoas que já começam a se incomodar com os primeiros sinais da idade, manchas. Eu falo que o envelhecimento, ele para cada pessoa ele aparece de um modo diferente. Às vezes eu vou ter mancha, outros vão ter verrugas, outros vão ter muita flacidez de pele, muitas rugas. Então ele começa a incomodar de algum jeito a partir dos 30 anos. Né? E aí é nessa hora que a EG entra, trazendo tratamentos personalizados com uma equipe também de profissionais, tá? Desde uma limpeza de pele até os invasivos. Uau, show de bola. E você tem lá também, que você criou com tudo isso, né? A sua linha própria de produtos, Sim, de na produtos. qual auxilia, porque o tratamento não é só ali na clínica, né? É um trabalho conjunto, ou não? Sim, eu falo que o meu paciente ele vai na clínica uma vez por mês ou a cada 15 dias, né? Então, conforme você vai fazendo o tratamento, vai dando um espaçamento de tempo para que ele volte. Mas o seu dia a dia é o mais importante para o tratamento. Por quê? Vai desde uma linha de cosméticos, orientação profissional. Então, tudo isso eu consigo passar para o meu cliente já ali mediante uma avaliação. É por isso que muitas pessoas me perguntam, Eliane, qual que é o preço desse procedimento, desse? Eu não passo o preço pela internet, tá? Eu falo que a minha empresa não tem um cardápio pronto de valores para te mandar, porque cada atendimento é personalizado, cada pele tem uma necessidade, tá? Então, assim, eu recebo pacientes que às vezes eles já vêm buscando direto aquele procedimento. Eliane, eu vim aqui para fazer um peeling. Eliane, eu vim aqui para fazer aquele procedimento. Eu falo, meu Deus, né? É ela ou eu que está na direção da empresa, né? Então, assim, tudo isso é conversado, é explicado para o paciente. Eu prefiro despedir um paciente ali na hora da avaliação do que fazer para ele um protocolo que não está nas expectativas dele, não vai corresponder ao imediatismo, porque tem muitas pessoas que querem o imediato. E o imediato não acontece quando é rejuvenescimento ou tratamento de manchas, tá? Precisa ter uma consciência do paciente e também precisa de um espaçamento de tempo para que esse organismo ele reage de uma forma aí mais com resultados.
tá? Não dá Ou seja, você atende, então, lá de acordo com a necessidade específica de cada cliente. De cada cliente, Uau. né? E eu falo assim que não tem como um protocolo pronto. Eu não trabalho com protocolo pronto, não trabalho com indicações só online, entendeu? É necessário tocar o paciente, sentir, ouvir a história dele, porque cada pessoa tem uma história. Às vezes a pessoa ele vem carregado de muitas situações e que eu não vou conseguir superar a expectativa dele. Então, não adianta, às vezes, ele buscar um tratamento que eu não vou dar o resultado que ele imagina. Às vezes, eu preciso indicar outro profissional para complementar aquilo que ele já tem necessidade. Né? E as pessoas buscam, às vezes, um milagre. Esperam por um milagre dentro da estética. Eu falo assim, se eu tivesse essa varinha de condão, eu já estava rica, né? Mas não é, o nosso organismo, cada organismo reage de uma forma diferente, alguns vão ter resultados mais rápidos, outros vão demorar, outros não têm condições de investimento, não querem investir porque acham que não vai valer a pena, mas eu falo sempre assim, ou você cuida hoje, investe na sua pele, porque lá na frente você não vai conseguir ter o resultado que você espera. Né? Eliane, você que tem vários pacientes, já pegou vários casos, né? Compartilha com a gente qual foi um case que você tem de sucesso, aquele que realmente marcou você, na qual o cliente ele saiu muito mais feliz, na qual você chegou a superar as expectativas dele. Eu, durante esses 18 anos, se eu for falar, isso é uma coisa, assim, que acontece bastante, sabe? Eu falo pro meu paciente que eu nunca gosto de prometer nada, mas eu espero que depois você venha falar para mim, né? E já aconteceu casos de pessoas virem com muita depressão, até mesmo por ter ido em outro lugar e ter acontecido a pele ficar pior do que antes, tá? E tem pessoas frágeis que já vão à procura de um cuidado porque já estão com aquele problema. E o profissional, às vezes, não olha para um paciente como um todo, às vezes só enxerga a pele. Eu enxergo o paciente como um todo, tá? Então, enquanto você está conversando comigo, eu vou trazer uma avaliação inteira de você, porque você veio para mim por um motivo. Né? Não é só pela questão estética. Às vezes você já vem porque o marido fala, ai, você tá feia, você precisa de cuidado. Quantas vezes eu recebo paciente que ela vem de casa triste? Por quê? O homem, às vezes, ele acha que só a mulher envelhece, né? Então, às vezes, algumas mulheres, elas são cobradas constantemente por beleza. E às vezes o marido também não investe nessa mulher, mas ela quer que a mulher tenha 40 anos com carinha de 20. E essas mulheres, ouvindo isso constantemente, chega a um quadro de depressão, tá? Porque todas nós mulheres sabemos que nós não temos a responsabilidade só dali, que nem nós estamos aqui hoje. Pesa sobre as mulheres uma responsabilidade gigante, que é a responsabilidade de ter um lar feliz, de ser uma mãe maravilhosa, de prestar atenção nos filhos que chegaram da escola, mas ao mesmo tempo, muitas mulheres elas são sobrecarregadas pelo trabalho exaustivo, né, de uma empresa, de estar na frente de um trabalho que às vezes é um trabalho forçado, e aí essa cobrança gera muitas das vezes a depressão. A depressão ela vem escondida lá de trás com muita sensibilidade, e isso reflete no visual da pessoa. Então, quando eu trato mulheres há 18 anos, o que eu mais vejo é isso. Mulheres que chegam tristes, abatidas, às vezes querendo uma melhora de face, né? Mas o envelhecimento ele vem de um todo. De dentro para fora, vem da questão de alimentação, vem das questões de cuidados, pré-menopausa, pós-menopausa, de desgaste emocional também repetido. Então, assim, tudo isso é um cuidado meu a partir que ela chega para mim, tá? Então, assim, os meus cases de sucesso é quando eu consigo atingir além da pele, tá? Que essa pessoa fala, Eliane, para mim é um prazer estar aqui com você e você mudou a minha vida. Né, mudou a minha pele, mudou a minha questão emocional. Então, isso eu acho que é um case de sucesso, quando eu olho para o meu paciente além da pele. Tá? E graças a Deus eu tenho vários cases de sucesso, de pessoas que já estão comigo há 18 anos, de pessoas que realmente não mudei só a pele, mas mudei também o jeito da pessoa ver a vida, né? Porque eu estou com minha paciente toda semana, às vezes. Hoje eu trato só a estética facial, mas eu estive na estética corporal durante 15 anos.
E as minhas pacientes estavam comigo durante 2, 3 vezes por semana. Tá? Então, assim, todo aquele carinho, todo aquele apoio, todo o suporte que eu prestava para elas durante o meu atendimento, às vezes até com outros profissionais, foi o que valeu para que elas estivessem comigo até hoje. Então, eu falo assim, ter um cliente hoje, amanhã, é apenas um cliente. Né? Agora, você permanecer com esse cliente durante 15, 18 anos, aí eu falo que isso é um case de sucesso. É uma construção. É uma construção. E isso tudo que você trouxe é muito legal, porque o nosso externo reflete o nosso interior, né? Com e certeza. Quando você tá bem, eu falo, não só fisicamente, igual você comentou, elas vão lá, às vezes, procurar para dar o up, né? Na parte externa, mas primeiro precisa trabalhar o interno. O interno, e isso tem que ter muito cuidado, muito carinho, muito amor para se falar, tá? Não é você chegar no paciente, olhar para ele e já, pá, né, achar tudo que você pensa, não pode. Então, você tem que ter cuidado individual, porque tem gente que não está preparado para você falar com ele naquele momento. Então, você tem que ir indo aos pouquinhos até que ela consiga entender que ela pode ser muito mais, que ela pode melhorar além do visual. Que o visual, às vezes, importa naquele primeiro momento, mais e todo o resto. Eliane, em alguma vez na sua vida, você pensou em chegar aonde você está hoje? Olha, não, porque assim, eu até tinha vontade de estar onde eu estou hoje, mas na minha mente, assim, às vezes parecia ser algo muito distante, né? Porque a construção ela é muito difícil. Nem sempre aquelas pessoas que estão ao teu lado apoiam você a crescer. Então, nessa minha caminhada até chegar aqui, eu já tive inúmeras vezes vontade de desistir. E algumas até eu parei por uns dias, outras algumas coisas eu deixei para trás, né? E depois elas vieram com tudo, porque foi tudo uma construção de mentalidade. Uma construção de mentalidade, do meu emocional, da minha estrutura como profissional, onde eu tive que aprender a me posicionar, dizer muitos não. Quando eu passei a dizer não, eu vi que chegava mais rápido. Né? Então, quando todo mundo falava na minha cabeça, e às vezes eu admitia isso, né? Às vezes você tem um complexo dentro de você, onde eu tive também que trabalhar isso, e hoje eu entendo não como um problema, mas como algo que é construído, né? Porque, assim, todos nós temos as nossas deficiências, às vezes carregamos isso. Mas está em como você trabalha isso. Você pode olhar para isso sendo um problema e você pode olhar para isso e dizer, não, tá tudo bem, eu posso ser melhor, é só uma construção. E foi isso que eu fiz. Então, eu nunca olhei para a minha vida daquilo que eu não tinha como um problema, mas que eu precisava construir se eu quisesse chegar onde eu estou hoje. E eu falo que onde eu estou hoje é apenas a ponta do iceberg, né? Que é onde eu quero estar ainda. E eu tenho certeza que o primeiro passo já foi dado, né? Que é essa construção de mentalidade, de posicionamento, de autoridade, que eu falo assim que não tem como você colocar uma coisa para as pessoas se você não tiver uma construção. Ela não permanece. Então, esses 18 anos da minha vida foram de construção. Tanto que hoje eu posso ensinar, hoje eu dou aula, hoje eu tenho que contar para as pessoas, porque foram experiências vividas. Não é uma teoria só, né? Porque quando você só tem teoria, você não tem base para argumentar, para aguentar, ou para ensinar outras pessoas a passar por aquilo ali. Então, fica muito vazio. E esses 18 anos, na verdade, para mim, foram 18 anos internos de aprendizado, entendeu? Eliane, nesses momentos em que você pensou em desistir, quais foram os combustíveis que te fizeram seguir em frente? Eu acho que um dos meus maiores combustíveis foi a fé em Deus, né? Porque Ele que me deu todo o suporte, mesmo quando eu me sentia sozinha, às vezes quando eu achava que eu não tinha forças para conseguir. Então, ele me enchia de capacidade e de força. E uma das coisas muito sérias que foram assim, que para mim foi um marco na minha vida, foi um dia que eu entrei debaixo do meu chuveiro tomando um banho, né? Já estava assim, em meio à pandemia, quando praticamente eu abri falência da minha clínica, e eu entrei debaixo do chuveiro orando a Deus e falei, Deus, ou é agora ou nunca, ou o Senhor fala comigo ou eu não aguento mais, entendeu? Eu estava assim mesmo, sem forças para continuar. E aí, no meu inconsciente, dentro de mim, Deus falou, filha, tá tudo aí, só coloca para fora, porque eu já te dei.
Foi naquele momento que eu entendi que um dos maiores propósitos da minha vida que Deus me deu foi a área da comunicação. Então foi aí que eu entendi que tudo aquilo que eu passei tinha um propósito. Que Deus tinha construído um propósito para mim, desde que eu falo assim, que todos os nossos dias já foram escritos, né, por Ele. Então, quando Deus falou comigo dessa maneira, debaixo de chuveiro, em meio a lágrimas, eu falei, eu peguei essa chave agora e já daqui para frente já era. E foi aí que engraçado que tudo começou a acontecer assim, de repente. Sabe, já tive, daí uma pessoa me chamou para dar aula numa escola, onde eu comecei a dar minhas primeiras aulas, né, e eu já dava cursos profissionalizantes para vários alunos, tanto que eu tenho alunos formados no Brasil e no exterior, que hoje, graças a Deus, exerce a sua função, e quando eu recebo mensagem delas falando, Eliane, você mudou a minha vida. Eliane, você é a minha inspiração, né, eu tenho aluna fora do Brasil que sempre que ela posta, me marca. E eu fico pensando, gente, quem olhava aquela menina, né, não imaginava a profissional porreta que está hoje, trazendo muito orgulho. Então, acho que isso, quando começou essa construção, eu não tinha ideia de onde podia chegar. E hoje, eu me vendo aqui, né, com você aqui, eu entendo que isso é só o início de tudo aquilo que vem aí pela frente. E é uma grande honra. Então, aquilo que Deus me deu é poder abençoar outras pessoas com o meu próprio conhecimento, poder estender a mão e levantar a pessoa de onde ela estiver, entendeu? Isso não ser um peso, isso ser natural. Porque eu falo assim, quando você doa, quando você dá aquilo que você tem, não é pesado. É automático, né? Eu acho que isso é um dom. Quando você consegue ajudar outras pessoas sem pensar em nada em troca, sem querer que isso seja visto pelas outras pessoas. Então, graças a Deus, é uma das coisas que eu trago sempre em mente. Uau! Até você falou assim, né? É só o comecinho, projetos novos, né? Você está com projetos novos aí. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho para quem está nos acompanhando aqui. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, gente, clica nesse botãozinho aqui, não custa nada, e pega essa live, compartilha com mais pessoas, compartilha nas redes sociais, no WhatsApp, deixa o seu comentário aqui, tá, gente? É muito importante, mas não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e compartilhar essa história de milhões aqui, incentivando outras mulheres. E, assim, a gente tem que se inovar o tempo todo, né, Eliane? Isso. Né? Falando, não para. E o que contempla esses seus novos projetos? Eu venho com um novo projeto, o projeto EMB, né, que é um projeto para empreendedores do mundo da beleza. Como eu falei aqui, eu já iniciei lá do começo mesmo. Então, toda a bagagem que eu trago hoje eu quero expor e colocar para que outras pessoas também tenham a oportunidade de se ver, entendeu? Porque assim, quem fosse olhar para mim alguns anos atrás, falava assim, essa aí não vai chegar a lugar nenhum. Né, praticamente, ou quem olhava para mim não imaginava que ia ter toda essa construção, que eu ia ter tantas oportunidades na minha vida, porque as oportunidades também elas são criadas, e eu criei muitas oportunidades para minha vida que hoje eu estou colhendo o fruto delas. Então, assim, o projeto EMB, ele nasceu realmente na pandemia, quando eu vi a minha empresa abrir falência, e eu só tinha uma chance, ou eu tinha coragem para continuar dali para frente, ou eu voltava a estaca zero, né? Eu voltava a pedir emprego numa outro espaço para trabalhar, fechava o meu sonho ali, a minha marca, ou eu fosse capaz de inovar. E foi quando, olhando para a minha empresa, sentada um dia, né, na frente de uma cadeira, que eu cheguei para fechar a minha empresa, e chorando em cima da minha agenda, que eu olhei ali, estava por meses vazia, só 1 ou 2, 3 pacientes. Quando eu olhei para aquilo ali, Deus me deu uma visão que não era para mim fechar a minha empresa, que através daquele nome, muitas pessoas iriam se reerguer. E hoje eu não vi, naquela hora eu não via isso, mas hoje olhando para trás, há 2 anos, eu entendo realmente que aquele projeto era algo para ser construído. Então, eu tive inúmeras decepções ao longo da minha caminhada como profissional, dona de empresa, por falta de experiência, por falta de uma assessoria, por falta de conhecimento. Então, assim, o que eu trago no projeto EMB é tudo isso.
É uma assessoria de empreendedores em várias áreas, a qual vão dar suporte para pessoas desde que tem uma empresa, iniciando a sua empresa, para quem tem um sonho de ter uma empresa e para quem já é um empreendedor e começou tudo errado. Então, eu trago informações dentro desse projeto, onde vai dar amparo desde você começar uma empresa a te dar suporte também no momento que você está. É uma empresa que vem com advogado, contador, marketing, TV, podcast, enfim. Então, assim, é um projeto bem bacana que está sendo lançado a partir desse mês para Londrina. E assim, só vai trazer coisas boas, vai pegar desde a área de manicure, cabeleireiro, esteticista, enfim, são informações real mesmo, necessárias para os empreendedores do mundo da beleza. Uau! E nesse projeto você falou podcast, né? Então vai ter um podcast da Ariane. Vai ter um podcast onde eu trago também informações semanais aí para que as pessoas possam tirar suas dúvidas. Então a gente vem tirando muitas dúvidas, né, de pessoas, de profissionais ou de interna de um salão, de um interno de uma empresa. Lembrando que esse projeto não vai abranger empresas diferentes a não ser os empreendedores do mundo da beleza. Então, para você que tem uma empresa, tem um salão ou às vezes quer iniciar no mundo da beleza e não sabe como, esse é um projeto do qual a pessoa precisa participar, porque vai ser voltado para os empreendedores da área da beleza. Uau! E tem previsão de quando começa? Na verdade, ele já se iniciou, né? Mas todo projeto ele precisa de uma construção interna primeiro. Já foi gravado nossos podcasts aí, logo já vai subir para o canal, então eu vou ter todas as informações para passar aí na próxima semana. E vem recheado de novidades, com empresas consolidadas no mercado, tá, gente? Não é algo assim que você vai procurar um profissional e esse profissional não tem uma estrutura para te dar suporte. Então, serão empresas realmente consolidadas e com suporte para que você possa aí alavancar seus negócios. Uau! Olha, eu vou aproveitar enquanto você toma uma água aí, você falou, né, vai lançar em breve aí o seu podcast. Isso. E quando você toma uma água, eu queria dar um recadinho para você que está nos acompanhando. E assim como a Eliane vai começar 2024 com tudo, nem 2024 já, ó, porque, gente, você nunca pode ficar esperando, vou esperar o ano novo, não, comece agora, por que não comece hoje? Tira o seu sonho do papel, se tá ali dentro do seu coração, tem uma sementinha, sabe? Por que já não coloca no papel? Vai pra cima, faça o que precisa ser feito. E eu estou aqui, assim como a Eliane já tirou do papel, já está fazendo o que precisa ser feito, gente. Para você que tem vontade de ter um podcast, você já pensou nisso? Hoje, o podcast ele está entre as 3 principais estratégias de marketing a nível mundial, né? Em grandes empresas, agências nacionais, internacionais. Por que um podcast, gente? Fortalecimento de marca, alavancar o seu negócio, ganhar muito mais dinheiro, né? Porque todo mundo gosta de dinheiro, não é verdade? Às vezes você tem um produto, você que é empresário ou prestador de serviço e quer estreitar um relacionamento com uma pessoa assertiva para alavancar de maneira estratégica, o podcast é uma excelente ferramenta para você. E aqui no estúdio Podcast Londrina, aqui que você vai conhecer um pouquinho mais da nossa estrutura, nós alugamos toda a nossa estrutura para você ter o seu programa de acordo com a sua necessidade, seja ao vivo, seja gravado. Às vezes você não quer ter um podcast, um programa semanal, às vezes é um assunto específico, você pode ter quinzenal, uma vez no mês. Nós alugamos a sala mensal e por hora também. Mas, Adriana, eu não sou da área da comunicação, não tem problema, você não precisa ser jornalista, ser formado em comunicação, marketing, propaganda, basta você querer, tá bom? Agora, se você não é também, não quer, assim como eu, assim como a Eliane vai estar desse lado da cadeira apresentando aí um podcast, mas uma pessoa cheia de conhecimento, você pode gravar um curso. Você já pensou com o conhecimento que você tem, né? Às vezes você mesmo, um exemplo, uma confeiteira que tem uma receita de milhões, faz bolos, é sucesso aqui na cidade de Londrina. Com
Vamos ensinar as pessoas a fazer esse bolo. Já pensou nisso? E você colocar nas principais plataformas e ganhar dinheiro enquanto você dorme? É bom demais, né? Agora conheça um pouquinho mais da nossa estrutura. Estúdio Podcast Londrina. Se você ficou com qualquer dúvida, gente, segue a gente nas redes sociais, @Estúdio Podcast Londrina. Manda lá um pouquinho, conta um pouquinho da sua história, quem é você, me convite para tomar um café, que eu amo um cafezinho, e vamos fazer grandes negócios. Agora, se você não é nenhuma dessas pessoas, você pode estar aqui, assim como Eliane hoje, compartilhando um pouquinho mais da sua história, inspirando outras pessoas, né? Me chame lá, fala um pouquinho da sua história e quem sabe você não é o próximo ou a próxima a estar aqui com a gente nesse bate-papo pra lá de especial. E voltando aqui no nosso bate-papo gostoso, Eliane, e a gente sabe que na era de hoje existe muitos e muitos desafios, né? E quanto mais a gente cresce, eu falo, é algo proporcional em todas as áreas da nossa vida, seja emocional, espiritual, financeira, física, tempo, relacionamento e tudo mais. A gente é atacado também, né? Todo mundo queria ser atacado. Eu queria saber se você tem ou já teve haters e se você tem, como é que você lida com isso? Hoje eu já lido assim, de uma forma bem mais tranquila, tá, gente? Então, se você está querendo ter sucesso, se prepare também que as borrachadas vêm sem dó e sem piedade, né? E, no começo, eu falo para você que eu me sentia bastante estranha, porque eu não estava até preparada para isso. Eu achava que era uma coisa que era meio coisa de TV, né? E aí foi quando começaram os comentários nos meus posts, né? Comentários maldosos, outros comentários bem até abusivos de falar, Eliane, você é ridícula, ou outro assim, eu vou chegar na sua clínica, vou pôr fogo nisso aí que você tem, isso aí não é uma clínica, sabe? Então, assim, foram coisas bem chatas mesmo, até às vezes de pessoas que a gente acha que é inteligente, mas com abordagem assim bem agressiva e no primeiro momento causa assim frustração. Sabe, eu lembro da primeiro comentário que eu tive, assim, que foi bem chato, era no domingo. Menina, estragou meu domingo inteiro, né? Porque daí eu fiquei meio deprimida, eu não sabia como lidar com isso. Hoje não, hoje eu olho, se eu tiver que baixar o comentário, eu baixo. Se não, para mim, tanto faz. Às vezes eu não respondo para não dar argumento para essa pessoa continuar, porque talvez é só isso que ela queira. Me destabilizar ou para que eu desse ibope para ela, entendeu? Então, graças a Deus, hoje a minha mentalidade é bem mais estruturada e, tipo assim, faço minhas palavras do carnal hoje, se for, eu aceito e se não for, também tá tudo bem, não é comigo que a pessoa tá falando, entendeu? Uhum. Então, acho que você construir uma imagem consolidada no mercado dá muito trabalho. Tá? Mas quem te conhece de verdade, quem te acompanha há muitos anos, quando ouve algumas coisas, essas pessoas não vão acreditar, entendeu? Porque já sabe que comentários maldosos, gente maldosa, é o que a gente mais encontra por aí. Mas se realmente você tem uma postura profissional, se você construiu credibilidade, você tem um caráter, eu acho que é muito difícil, às vezes, as pessoas dar credibilidade a esses tipos de comentários, tá? Mas cada dia a gente encontra coisa. Eu falo que quem tá nessa área não tem o direito nem de ser feia, tá, gente? Se um dia que você aparece com o olharzinho meio murcho, o pessoal fala, não é, Eliane, o que tá acontecendo? Arruma esse cabelo, sabe? Você precisa mudar. Então, assim, são cobranças o tempo todo. E nem todo dia a gente está bem, né? Tem dia que você realmente fica mais baqueado, tem dia que as preocupações são gigantes e aí você automaticamente, o seu visual às vezes é afetado. Então, assim, eu sou uma pessoa bem enérgica, né? Positiva, mas enérgica. Então, assim, a minha resposta vem muito rápida, né? Eu não sou aquela pessoa de
de falar ou de criticar muito, mas assim, eu sempre sou uma pessoa que eu quero encontrar soluções. Deu um problema aqui, minha mente já começa a trabalhar para trazer uma solução para aquilo, sabe? Então, assim, a minha resposta praticamente é imediata. E também sou muito, assim, você vai notar o dia que eu tô bem, o dia que eu não tá, entendeu? Eu não sou uma pessoa de esconder muito. Então, isso reflete muito em mim e às vezes também acaba me prejudicando, porque eu sou muito visível. Entendeu? Então, assim, a 90% você vai me viver alto astral e do jeito que você está me vendo aqui agora. Mas, de vez em quando, eu também fico apreensiva. De vez em quando, às vezes, eu fico triste também. Eu falo, a gente é um ser humano normal. Mas só que as pessoas criam essa imagem da gente que você tem que estar bem sempre e o tempo todo. E não dá. Porque eu tô na frente de pessoas o tempo todo, tipo assim, às vezes só domingo, algum domingo que eu tiro em casa para ficar ali de pijama, ficar à vontade, mas às vezes eu falo, nem para ir no mercado, às vezes você tem liberdade de ir como você quer. Você entende? Porque as pessoas já te criticam a hora que te vê. Fala, caramba, mas a Eliane tá assim? Nossa, mas entendeu? Essa é a vida. Então, assim, se você busca estar exposto o tempo todo, vai ter. Mas eu sou bem natural. Pra mim, eu não ligo muito, sabe? De estar 100% o tempo todo. E quem me conhece já sabe que eu sou desse jeito mesmo. Vai ter dia que eu estou 100%, outro dia eu estou 10%. Então, tem esses picos mesmo na vida da gente. E eu não sou muito de criar uma imagem. Há alguns anos atrás, as pessoas que começaram a cuidar de mim, ou até mesmo das minhas redes sociais, falou, Eliane, daqui para frente você vai ter que andar assim, você tem que aparecer assim. Eu falar para você, no começo eu até aderi a isso e depois falei, gente, essa não sou eu. A Eliane de verdade é aquela que vai errar às vezes na comunicação, é aquela que vai aparecer de vez em quando aí, não 100%, entendeu? Essa sou eu e eu não quero uma construção de imagem diferente. Eu quero que as pessoas me conheçam mesmo no dia a dia, né? Até para se sentir mais à vontade para estar comigo, né? Porque às vezes quando você cria uma imagem muito diferente do normal, você também assusta e afasta as pessoas. E como eu gosto de estar com as pessoas, eu quero que elas se sintam bem comigo, entendeu? Que entendam que eu também sou uma mulher normal, que eu tenho as minhas dificuldades, que eu tenho também a minha pressão psicológica, pressão com o trabalho, pressão em casa, com os filhos, há muitos anos, né? Eu sou uma mulher que cuida da minha casa, da minha empresa, e também às vezes não tenho tanto esse apoio, porque quando a gente demonstra que você é uma pessoa muito forte, e que você consegue resolver todos os problemas, automaticamente as pessoas não costumam lidar com a sua fragilidade. Aí o dia que você é frágil, parece que você não tem o direito de ser. Tá? Então, assim, hoje não. Hoje eu prefiro que as pessoas me entendam. Eu sou uma profissional, sou uma empresária, realmente tenho as minhas habilidades, mas também eu sou um ser humano comum. Tá? Eu sou um ser humano normal também, que um dia vai estar bem, outro dia não vai estar. Né? Tenho problema sim, tenho gripe, tá, gente? Todo mundo, normal, né? Não dá para dizer, eu não falo que eu não sou Mulher Maravilha, eu nem gosto desse termo. Tá? Não gosto do termo Mulher Maravilha, porque parece que te coloca num patamar acima, aonde que você consegue resolver tudo. E eu não acredito que seja desse jeito. Eliane, hoje você manda na sua mente ou a sua mente te comanda? Olha, hoje eu consigo ouvir a minha mente. Tá? Eu consigo ouvir ela e eu falo assim que eu aprendi a respirar com a minha amiga Elis, né? Porque teve uns tempos atrás que eu estava até com uma crise de ansiedade e fui no médico até para ver se eu estava com problema de coração e um monte de coisa. O médico falou, Eliane, sua saúde está 10, então o problema não é o coração e nem nada. E aí eu fui ver que eu realmente estava muito ansiosa por algumas coisas. E ela falou, Eliane, calma, aprenda a ouvir a sua mente, né? E aí, de uns anos para cá, eu passei a ouvir a minha mente e entender, né, ela. E aí, quando ela está acelerada, eu falo, calma aí que você não manda em mim não, tá? Fica tranquila. E aí, eu aprendi a ouvir e a comandar a minha mente, entendeu? Para que eu não pudesse ser controlada por ela, pela uma ansiedade ou às vezes por um pensamento que outras pessoas colocavam na minha mente, né? Porque os nossos pensamentos é tudo aquilo que a gente traz ao longo dos anos. E muitas das vezes eles vão ficando atropelados. Então, até você alinhar de novo os teus pensamentos, a enviar um comando mais correto para ela, demora tempo. Então, se não tiver esse entendimento
momento de ouvir a sua mente, de você realmente saber que nem tudo aquilo que pensa é você, entendeu? Então eu falo, quem sou eu hoje está aqui dentro, não é o que está aqui. Tá? Então eu preciso enviar comandos para minha mente para que ele possa aprender a me ouvir e ouvir realmente com responsabilidade aquilo que eu quero. Uau. Quando você considera que foi a grande virada de chave na sua vida? Olha, a grande virada de chave na minha vida foi na pandemia, tá? Onde eu já era profissional há muitos anos, com um potencial gigante, todo mundo me dizia isso, mas eu não conseguia enxergar. E aí foi quando eu me vi com a minha empresa praticamente falida, que eu passei a andar sem carro, que eu comecei a ter muitas dificuldades financeiras, né? Meu crédito, que era super alto, de repente eu não tinha mais nada, porque eu passei a entrar no meu limite de cartão e tal. Então, assim, eu vi a minha vida de repente desandar. Graças a Deus não fechei as portas, porque eu falo que quem tem amigos bons tem tudo, né? Meus amigos me ajudaram a permanecer também no mercado durante esse tempo. Mas foi aí que eu falei, gente, o que eu tô fazendo com todo esse tempo até aqui? Por que eu não coloquei em prática todo o meu potencial que eu tenho? Né? Por que eu não comecei a ensinar as pessoas tudo aquilo que eu sei? E foi aí que eu desenvolvi o projeto EMB. Foi aí que eu escrevi uma parte do livro, tá, gente? Líderes Incríveis do século XXI, no qual o meu capítulo é liderar a si mesmo é o maior ato antes de empreender. Então, não adiantava eu querer ser dona de uma empresa se eu não tinha a minha liderança pessoal. Quando eu falo para você que eu comecei a ouvir a minha mente, que eu comecei a corrigir os meus erros até mesmo dentro da minha casa. Foi aí que eu tomei as rédeas da minha vida e falei, não adianta eu dizer que eu tenho tanta coisa se eu não tenho o autocontrole da minha própria vida. E foi aí que eu comecei a dizer não para inúmeras coisas e comecei a colocar no papel as minhas ideias. A ideia de escrever um livro, a ideia de ter a minha própria linha de cosméticos, a ideia de poder ajudar outros profissionais a ser capacitados, a dizer para mulheres e para pessoas que não têm um emprego, entendeu? Que você pode ter a sua renda financeira extra. Tudo depende da gente, tudo depende de você. E foi aí que foi a minha grande virada de chave, sabe? Foi nesse momento onde eu me vi sem nada, mas que tudo dependia de mim, estava tudo aqui dentro. E eu só não coloquei em prática. Entendeu? Tudo aquilo que eu tinha de potencial, de conhecimento, de aprendizado, era o que eu tinha para transformar isso em dinheiro. Sempre quando as pessoas me procuram hoje nas mentorias, dizendo, Eliane, eu não tenho cliente, a minha empresa praticamente ela está falida. A minha primeira pergunta para ela é, o que você tem hoje para trocar por dinheiro? Que eu falo que o dinheiro ele é uma troca. Então, depende do que você tem. E eu tinha abundâncias de coisas aqui dentro, mas eu não estava sabendo fazer a troca. Então, foi aí a minha grande virada de chave. E para quem está nos acompanhando, né? Você falou do livro, mostra um pouquinho mais ali a capa dele, quem tiver interesse, aonde que eles encontram esse livro? Encontram direto comigo, tá, gente? Mas está aí também para vendas online, tá? Em várias empresas. E aqui eu falo um pouquinho da minha trajetória, de tudo quando eu iniciei a minha carreira e da minha linha empresarial. Tá? Porque hoje o meu desenvolvimento empresarial é para ajudar pessoas a se destacar no mercado e também para quem quer começar do zero, entendeu? Então, essa a partir do momento que você aprende a liderar a si mesmo, a liderar a sua casa, a liderar as suas emoções, você consegue liderar tudo ao seu redor. Tá? Porque não adianta você ter uma empresa e você não ter liderança própria. Então, semana passada uma pessoa me procurou dizendo para mim, Eliane, eu estou no mercado há tantos anos, mas eu não consigo deslanchar. E aí eu olho para quem? Eu olho para a empresa ou eu olho para o empreendedor? Né? Meu primeiro passo é olhar para o empreendedor. A empresa é a consequência desse empreendedor. Então, se você não estiver com suas metas bem claras, se você não estiver com o seu emocional curado, se você não tiver a liderança da sua casa, você não vai ter a liderança da sua empresa. Sua empresa será um fracasso, assim como é a sua vida. Então, ter essa clareza te ajuda dentro da sua empresa.
E foi o que aconteceu comigo. Por isso que eu falo que todo o meu projeto é uma extensão de mim hoje. É uma extensão daquilo que eu falhei e uma extensão daquilo que eu posso te ajudar a não falhar, a encurtar o seu caminho, né? Você não precisa passar por aquilo que eu passei. O sábio, ele aprende com os erros dos outros. Então, hoje, você tem uma pessoa que pode te ajudar a não errar nos mesmos erros ou até mesmo evitar muitos erros dentro da área profissional. Uau! E como que você concilia hoje a sua vida pessoal com a sua vida profissional? Então, é uma coisa assim que a gente tem que aprender a se desligar, né? Porque quando eu estou na minha empresa, eu sou 100% empresa. Quando eu volto, que eu saio dali, que eu vou para minha casa, às vezes é difícil sair daquele modo automático que a gente está, né? Por quê? Porque você tem mensagem o tempo todo no Instagram, você tem mensagem no WhatsApp. Hoje eu já tenho a minha linha de WhatsApp separada do meu pessoal, que isso também foi uma coisa que eu tive que aprender a gerenciar. Porque antes eu chegava em casa, as mensagens meia-noite continuava. Às vezes eu estava jantando com uma pessoa e a pessoa falava assim, poxa, mas você está online e não me responde? Que falta de respeito. Você entende? Então as pessoas não respeitavam o meu momento de privacidade comigo mesmo, porque às vezes era tão curto e é ainda curto. Né? Você que é da área, você sabe como que a gente tem essa demanda até altas horas da noite, porque a sua empresa, às vezes, ela se estende fora dali. Um suporte que você precisa dar, que depende somente de você. Então, hoje eu aprendi a me desligar, entendeu? No meu cérebro, que nem você falou, hoje eu comando o meu cérebro, tipo, olha, eu estou na clínica até as 8. Depois das 8, tchau, tô indo para casa, tô indo tomar meu banho, relaxar um pouquinho, aí eu gosto de deitar lá no meu sofá, fala que é meu tempo, o meu privilégio é chegar em casa e poder deitar no sofá e ficar ali. E sempre tiro um tempo para minhas filhas, pra gente sair para tomar um sorvete, pra gente ter esse momento família, com a minha neta também, porque eu falo que é uma construção, né? Não adianta eu construir a minha empresa e um dia eu voltar para minha casa e minha casa está toda destruída. Então, quando eu resolvi mudar mesmo todo o meu autoconhecimento, foi uma das coisas que eu voltei, foi para minha casa, né? Que eu comecei a dar mais tempo para minhas filhas, porque por anos eu falo que eu era empregada de mim mesmo, né? Eu tinha minha empresa, mas eu continuava sendo um empregado, que hoje eu tenho isso muito bem separado, tá? Então, eu não entendia isso, eu era a dona e a funcionária ao mesmo tempo. Mas tudo não é uma demanda que não é tão fácil de conciliar, tá? Ainda às vezes acaba dando uns choques ainda, às vezes é necessário se dispor, mas todo empreendedor sabe que não é fácil, né? É horas e horas a fio de trabalho e meses, assim. Então, assim, quem quer ser empreendedor, eu falo que ele é bem louco, né? Porque é um desafio. A partir do momento que você levanta da cama, você já fala assim, hoje eu vou vencer por um dia, por um mês, às vezes por ano. Aquilo que você faz bem feito, todos os dias, é um reflexo que você vai ter lá na frente. Mas hoje eu já consigo separar, tá? Então, eu tenho meu tempo na clínica, 100% clínica, mas quando eu volto para minha casa, eu gosto de ter o meu tempo, eu gosto de cozinhar. Eu falo assim que quando eu cozinho, minhas filhas falam assim, nossa mãe, hoje a comida saiu no capricho, mas é porque eu gosto, né? Eu gosto de tomar um café da manhã, bem tomado. Então, eu acho que eu gosto de ler um livro. Então, quando eu leio um livro, às vezes eu sempre pego algo assim que vai espairecer minha cabeça. E de vez em quando gosto de pegar uma estrada, tá? Adoro, falo assim, gente, hoje tudo que eu preciso é andar aí uns 100 quilômetros aí, pelo menos, para me espairecer. Adoro o ar. Então, eu gosto de treinar ao ar livre, tá? Faço meu beach tênis também, porque eu acho que é o meu momento de relaxamento. Então, eu gosto desse contato ao ar livre, não gosto muito de academia, porque eu já fico presa a maior parte da minha vida ali dentro da clínica, né? Dentro do espaço. Então, eu gosto de coisas ao ar livre, mas eu gosto de ter os meus momentos separados do trabalho, sim. E você tem uma rotina, algum hábito diário ou não? Eu acho que o meu hábito diário, na verdade, é o meu tempo que eu fico zen. Sabe? Tem momento que eu falo, que nem minhas filhas falam assim, olha, a mãe tá na caixinha dela, sabe? Então, hoje eu já consigo me desligar. Então, tem um hábito, sim. Eu volto da clínica, eu preciso de pelo menos 30, 40 minutos aonde eu fico totalmente relaxado, tá? Às vezes eu tomo um drink, às vezes eu deito, eu vou assistir algo, até um desenho. Sabe, mas nada a ver com o meu trabalho. Então, esse é eu acho que esse é o meu hobby, assim, que eu gosto de me desconectar por alguns momentos.
Eliane, a gente sabe que você já passou por muitas situações, né? Tanto pessoal quanto profissional. Mas qual foi o principal desafio que você enfrentou até hoje na sua vida? Aquele que realmente marcou você? Olha, eu acho que o que marcou, assim, que até eu tive que fazer tratamento para que eu pudesse entender, foi quando eu me divorciei do pai das minhas filhas, né? Que eu achava que era um casamento para a vida toda, onde eu já tinha minhas 2 filhas, já estava trabalhando, e de repente veio o meu divórcio. E eu não estava preparada para aquele momento, então, assim, para mim foi uma das piores fases da minha vida, aonde eu vi também que eu tinha que fechar a minha empresa, porque eu não tinha condição psicológica nos atendimentos mais, então eu estava totalmente voltada para aquilo que me afetou naquele momento. Então, assim, esse foi um dos maiores desafios, foi quando eu fechei, além de eu ter terminado meu relacionamento, né, de mais de 16 anos, eu também fechei a minha empresa. Então, eu tive um início de depressão muito forte, e que eu chegava na clínica eu não conseguia mais atender, entendeu? Eu estava sempre chorando, então quando eu atendia minhas clientes, que elas viravam de costa, né, as lágrimas tomavam conta de mim, e foi quando eu comecei a ter que procurar um médico para saber o que estava acontecendo, e realmente eu estava com o início de uma depressão, desenvolvi também hipotiroidismo naquela época, e eu não estava cuidando, então baixou muito a minha imunidade. E aí foi nessa época também que eu conheci uma nova pessoa aqui no Brasil e decidi, depois de alguns meses, ir embora do Brasil com as minhas filhas. Quando eu fui embora do Brasil, também cheguei lá e eu já estava nesse estado de depressão, não tinha me curado ainda. E eu fiquei uns 6 meses com depressão, onde eu ficava até 3 dias sem tomar banho. Cheguei a ficar. Então, quem me conhece hoje, a Eliane de hoje, que me acompanha há anos e sabe como que eu me cuido, como que eu cuido da minha imagem, passar 3 dias com a mesma roupa, para mim foi assim horrível. Quando eu lembro disso, tive uma calvície muito grande, sabe, assim, então quando eu comecei a trabalhar no Franck Provot de Paris, as meninas tomavam o cuidado de arrumar o meu cabelo para que não pudesse aparecer onde eu estava calva. Tive uma ferida no rosto também, aqui bem grande, por causa de baixa imunidade, até hoje eu tenho uma cicatriz aqui. Então foram coisas assim que mexeu demais comigo, onde eu achava que eu não ia conseguir sair dessa areia movediça que eu estava, porque uma coisa foi levando a outra. Perdi o meu casamento, perdi a minha empresa, me vi sem trabalho, sem nenhum paciente e tendo que recomeçar em outro país, sem nem mesmo uma amizade. E eu não podia dizer nada, né, para minha família, para os meus pais, porque eu não queria preocupar eles aqui e nem para os meus pacientes. Então todo mundo achava que eu estava vivendo uma vida de princesa, né, estar em outro país, com bastante mordomia, mas assim, com o emocional totalmente dilacerado. Então, o pessoal achava que eu estava vivendo bem, mas eu estava dentro de casa, então eu não postava fotos. Quando eu saía, eu tirava algumas fotos da cidade, mas minha mesmo nenhuma. E foi quando eu comecei a trabalhar nesse salão que a minha vida toda mudou, que eu falo que lá foi a empresa onde que tinha mais regras, mas é uma empresa que até hoje me dá muita saudade. Meus melhores amigos de fora do Brasil ainda são desse salão. A gente construiu uma amizade incrível, a qual eles também me ajudaram a sair da depressão. E foi ali que a Eliane começou a se construir de novo, porque foi ali que mesmo num país estranho, eu consegui sobressair com a minha profissão, também como pessoa, né? Todo mundo sabe, quem já foi para fora do Brasil sabe que as brasileiras enfrentam um grande preconceito por ser brasileira, né? São olhada de uma outra forma, mas eu, graças a Deus, eu mantive a minha profissão ali, trabalhei, fui muito feliz, muito bem reconhecida, que quando eu saí desse salão, eles me ofereceram o dobro do valor para que eu continuasse, tá? Mas, assim, eu acho que essa foi a fase mais difícil para mim me reconstruir. Demorou 3 anos para mim sair dessa areia movediça. Tá? Para mim passar esse luto, para mim sobressair todas essas perdas e começar a não ver isso como, não ver a minha depressão, não ver o meu problema, que eu terminei o meu casamento como um problema, era apenas uma fase.
e dependia de mim sair dali reconstruída e olhar que nem eu olho hoje para trás, eu não tenho ressentimento de nada. Você entende? Eu olho para mim como que foi uma fase difícil, mas atravessei e graças a Deus, hoje há muitos anos eu já fui curada disso e sem nenhuma mágoa, sem nenhum ressentimento. Hoje eu tenho um ótimo relacionamento com o pai das minhas filhas, é uma pessoa maravilhosa. Então a gente superou essa fase, mas eu acho que esse foi o início da Eliane. A Eliane saiu daquela fase onde era tudo certo para uma desconstrução. E aonde eu comecei a construir a Eliane empreendedora. Uau. Uma pessoa mais solitária, mais sozinha, mas que ela tinha que aprender a se reerguer e cuidar de 2 filhas pequenas. Minha filha tinha 6 anos na época, quando eu me divorciei, a outra tinha 13. E até hoje eu continuo cuidando delas, né, mesmo sozinha. Mas assim, nós temos uma relação maravilhosa. E a relação com os pais delas também, que eu sempre deixei muito bem claro que não tinha nada a ver com elas, né? Então, eu sempre ensinei o respeito, o amor pelo pai delas e a gente mantém isso até hoje. É incrível, né? Uhum. Isso faz, lá no futuro, né? Cria crenças e valores quando você não tem esse relacionamento muito bem estabelecido, Sim. né? Isso, eu falo, forma o caráter de uma criança, né? O olhar no futuro, como é que ela consegue Sim. olhar de uma maneira clara e objetiva com os princípios e valores que ela quer para a vida, né? Muito sábio você. Mas era uma das coisas que me preocupou muito quando eu me divorciei. Que eu não ia dar conta de criar as minhas filhas sozinha. Eu tinha muito medo dessa passagem, né? Da adolescência a ser uma pessoa no futuro e dizer, olha, eu consegui, eu tenho uma boa profissão, ver minhas filhas estabilizadas. Então, naquele momento que eu estava com depressão, eu não imaginava como que eu ia conseguir isso. E hoje, né, que elas já são aí maiores de idade, eu fico muito feliz de olhar que eu, graças a Deus, eu consegui, né, ter 2 pessoas de bem em casa, pessoas que me respeitam, que respeitam a família e que entende que tudo pode acontecer na vida. Mas o importante é que você não faça disso uma tragédia. Eliane, hoje, qual que é o seu maior propósito de vida? Hoje, o meu maior propósito de vida é ajudar pessoas. Para que eu possa, quando eu partir desse mundo, que eu tenha deixado um legado de ter ajudado outras pessoas, de ter contribuído para a vida das pessoas de alguma forma. Uau, show de bola. Eliane, existe assim, você cresceu muito rápido também, né? Se a gente for observar na pandemia, que você teve essa virada, passou por todo esse processo, né? E continua nesse processo, que não para, né? Fala-se o nosso processo de evolução. Mas é difícil chegar aonde você está hoje, né? Se destacar, aí com o seu livro, ter a sua clínica própria, que é referência aqui na cidade de Londrina, criou, né, a sua linha de produto e tudo mais. A gente sabe que você, eu falo assim, é uma mulher rara entre as raras, com tudo que você passou. Você chegou onde você está hoje. Mas como que você se mantém no mercado e vem crescendo cada vez mais? Qual que é o segredo aí de milhões? O segredo de milhões é você realmente não desistir. Não olhar as pessoas que estão ao seu redor como competitiva, entendeu? Você construir o seu próprio legado. O que eu vejo muitas das vezes das pessoas é que elas estão tão preocupadas com as pessoas que estão ao redor que esquece de construir o seu próprio know-how. Esquece de tratar bem os seus pacientes, esquece do seu dia a dia. Então, eu falo assim que eu não olho muito para os outros, entendeu? Eu não olho nem até mesmo muito para concorrência. Para mim, isso não existe. Então, quando as pessoas também, outra pergunta que as pessoas me fazem muito, eles falam, Eliane, qual que é o seu público-alvo? Qual que é o seu... Falei, gente, meu público-alvo é atender bem todas as pessoas, independente da classe social, independente de olhar o que você tem ou o que não tem. Então, eu acho que o meu diferencial para ter permanecido no mercado durante tantos anos e continuar crescendo é isso. Não ter um público-alvo, mas você conquistar todas as pessoas da mesma forma. Não fazer diferença entre um cliente e outro, entre uma pessoa e outra. É lógico que todos nós temos esse olhar profissional, esse olhar que demanda uma certa inteligência, mas quando você tem confiança naquilo que você faz bem feito, eu acho que não tem como dar errado.
Uau! Então, eu acho que é isso. Eu, pelo menos, eu gosto do meu dia a dia, eu adoro atender as pessoas. Eu faço cada dia para ser melhor, todos os dias eu aprendo. Eu não acho que eu sei fazer melhor do que todo mundo, não. Eu acho que cada pessoa tem aí o seu diferencial, né, dentro do mercado. O mercado tem lugar para todo mundo. Você vai olhar aquela pessoa que às vezes tem menos conhecimento, menos poder aquisitivo que você, rachando de ganhar dinheiro. Aí você fala, gente, o que acontece? Porque ela está fazendo o que é para ser feito, entendeu? Ela está fazendo o que é para ser feito. Enquanto a gente não faz, eu falo assim que o dinheiro que você não tem está naquilo que você não faz. O sucesso que você não tem está naquilo que você não faz. Então, deixar de olhar a vida dos outros e olhar para si mesmo, entendeu? Construir seu próprio caminho, que eu acho que é o que tem de mais correto. Showzaço. Eliane, o que a vida te ensinou sendo mãe? Eu acho que o maior presente da vida foi ser mãe. É uma das coisas assim que é grandioso, não tem nem como falar. Eu acho que é uma oportunidade que Deus me deu para aprender do zero. Criar um ser humano ali do zero, ver aquele nenenzinho nascer e ver hoje como minhas filhas estão formadas e saber toda a construção que ela teve. Então, acho que é uma oportunidade você criar e ter uma nova pessoa do seu lado com a oportunidade de ensinar ela do zero. É uma responsabilidade muito grande, mas eu acho que é uma das melhores coisas que me aconteceu na vida. Para mim, nunca foi trabalho cuidar das minhas filhas, nunca é até hoje. Entendeu? E que elas possam ter em mim um exemplo para seguir para a vida. Né? Não só elas, como eu falo, todo mundo que está nos assistindo, né? Uma inspiração. Espero, né, gente? Espero. De mãe, de mulher, de pessoa, de empresário, profissional. Eliane, estamos quase chegando aqui nos nossos minutos finais. Já estamos há mais de 1 hora aqui nesse bate. Quando o bate-papo é bom, a hora passa que a gente nem vê. E a gente tem surpresa aqui no programa. Jura? Tem surpresa. Tem um quadro que é VaptVupt. Olha. É assim, eu vou te fazer, não é nem perguntinha, eu vou te falar algumas palavrinhas e você vai me devolver em uma única palavra. Combinado? Combinado. Então, bora lá. Deus. Tudo pra mim. Amor. Minha família. Fé. A fé que move tudo na minha vida é movida através da minha fé. Uma inspiração. Meus pais. Um medo. O medo é uma palavra que ela precisa ser vencida todos os dias, né? O medo, eu acho que é isso, é vencer ele todos os dias. Um sonho. Um sonho. O sonho de deixar algo que seja inspiração para minhas filhas, para que elas possam continuar olhando e sempre crescendo, tendo uma mãe assim que foi inspiração, que nunca desistiu, que sempre viu a vida pelo lado bom. Como você se vê daqui a 5 anos? Eu vejo numa nova fase, aí bem bacana mesmo. Então, assim, eu acho que é a evolução. Uma mente, após que ela abriu, nunca mais ela volta ao tamanho normal, né? Então, eu acredito que daqui a 5 anos a gente vai estar bem melhor. Alimentação saudável ou guloseima? Saudável, 100% saudável aí. Atividade física ou sedentarismo? Atividade física, eu amo. CLT ou empreender? Empreender, gente. Televisão ou livro? Livro. Você indicaria esse podcast para mais pessoas? Com certeza, gente. Para todo mundo aí que precisar ouvir sobre uma inspiração, sobre um legado, sobre se reconstruir, isso é importante. Uau, show de bola, show de bola. Eliane, agora nesses minutos finais, né, não tem nenhuma perguntinha, eu quero deixar esse espaço aberto para você. É um tempo seu, né, use e abuse do seu tempo, né, caso você queira finalizar, estar finalizando
com uma mensagem, uma reflexão, de repente, quem é da área, como que ou quer entrar na área, como que eu começo? A gente sabe o quanto é difícil, né? Dentro do empreendedorismo hoje, né? Você se destacar e se manter crescendo. De repente, uma mensagem aí, o que Deus tocar o seu coração, o que você quiser compartilhar. Às vezes, algo na qual nós não falamos aqui, não comentamos, então é um tempo seu. Mas enquanto você vai pensando aí, o que você vai finalizar aqui, eu queria pedir mais uma vez de coração para você, gente. Se você está aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal, clique nesse botão aqui, gente. É gratuito, você não paga nada. Ative o sininho, porque toda terça e quinta-feira a gente tem convidados, tem episódios que vão alavancar a sua vida, o seu negócio, todas as áreas da sua vida. O que nós tivemos aqui hoje nesse programa com a Eliane, gente, uma mentoria de vida, uma mentoria gratuita para você que está nos assistindo. Então, se inscreva aqui no nosso canal, é muito importante, e compartilhe essa live, esse programa, essa história aqui com todo mundo que você conhece. Vamos juntos fazer o bem sem olhar a quem, não é mesmo? E nesses minutos finais é com você. Então, para você que está nos assistindo, para você que pensa em iniciar um negócio, ou para você que já está, muitas das vezes, aí no mercado e pensa em desistir, né? Sabemos que pós a pandemia, muitas pessoas se sentiram fracassadas, muitas pessoas achavam que que não estão mais no caminho certo. Às vezes pensa em fechar a sua empresa, não desista. Eu falo isso de experiência própria, tá? Para que você possa se atualizar mais no mercado, aprender com quem já está no mercado, aproveite para fazer um novo curso, para fazer uma mentoria. Muitas das vezes eu estive também nessa fase que você está. A única diferença é que eu nunca pensei em desistir. Eu sempre imaginei que eu poderia fazer melhor e de uma forma mais tranquila, mas para isso também eu busquei conhecimento. Então, para você que nos assiste aí, que está me vendo, contem comigo para o que precisar. Pode pedir ajuda, pode me chamar no direct. Se precisar de uma mentoria profissional dentro da área da beleza, eu estou aqui para te ajudar. E nunca desista. Essa é uma palavra que você deve riscar aí do seu vocabulário, tá? Persista e insista que vai dar certo, tá? Tudo na vida é uma questão de persistência. O que você faz repetidamente, você vai fazer com excelência. Uau, show de bola, show de bola. Muito bom estar aqui. Eliane, eu queria mais uma vez agradecer, né? Agradecer você, eu sei aí que você tem a agenda, um tempo mega corrido, por disponibilizar um pouquinho e partilhar com a gente da sua história, né? Tanto pessoal quanto profissional, inspirar realmente outras pessoas. Nós sabemos o quanto é difícil na era de hoje a gente encontrar uma pessoa forte, com garra, e às vezes as pessoas olham para você hoje, né, de maneira geral, mas ela teve sorte, mas e para ela é fácil, mas a clínica dela tá lá, lotada de cliente, e muitas das vezes as pessoas não sabem os desafios que você passou e que você passa até hoje, né? Uma mulher perseverante. É uma luta diária, né? Eu falo assim, mas quando você tem persistência e sabe onde você quer chegar, você sabe também que tem um caminho a ser percorrido, sim, né? Uau! E você é uma mulher muito sábia, né? Eu falo que existe aquela mulher que é cheia de conhecimento, que tem várias faculdades, MBA, cursos, vive aprendendo, estudando constantemente e guarda tudo para ela, né? Ela tem medo de compartilhar, tem medo de ensinar o seu próximo. E existe aquela mulher sábia que tem todo esse conhecimento, né? E que ela transborda na vida de outras pessoas, assim como hoje aqui nesse programa você transbordou com todo mundo que está nos assistindo, que vai nos assistir, compartilhando mesmo da sua história, do seu conhecimento, né? Dessa sabedoria aí, fazendo com que outras pessoas, incentivando a ir para o próximo nível, e sabendo que tem os desafios que faz parte do processo, né? Só vai te fazer mais forte, né? Eu falo assim, que se eu não tivesse passado tudo que eu passei na vida, hoje eu não teria nem o que ensinar, não teria suporte para isso, né? Porque retórica vazia não segura ninguém, né? Não adianta você contar uma história que não é sua, né? Fazer demonstrações de outras pessoas, sendo que você não viveu. A sua experiência é o que te faz mais forte.
Então, a experiência que eu passei durante toda a minha vida, por isso que hoje eu olho para o meu passado e falo, caramba, obrigada, Deus, por ter me permitido passar por tudo isso para ser quem eu sou hoje. No momento eu não entendi, mas hoje eu entendo. E agradeço a Deus todos os dias por ter me feito forte, feliz, porque eu falo que eu sou uma pessoa muito feliz, tá? Não importa o que me aconteceu, mas eu sou uma pessoa muito feliz e não tenho nenhum resquício do que passou, entendeu? Eu só trago isso como aprendizado. Uau, show de bola, né? E mais uma vez agradecer por tanto, tá, Eliane? Agradecer, desejar boas-vindas aqui para o seu sucesso, né? Aqui no estúdio, para o seu novo programa. Isso. Tenho certeza que é só início que você vai decolar muito mais. E eu conto com vocês, tá, gente? Aqui junto com a Adriana no podcast. A Adriana é minha parceira. E tem muitas e muitas novidades que vêm por aí. Isso é só o início. Um grande beijo para vocês, assistam, curta o canal, mande para mais pessoas, porque isso aí é uma via de mão dupla, tá? Hoje nós ajudamos você, amanhã você nos ajuda e assim vai. E assim vai. E qualquer dúvida que você tiver sobre esse programa, esse episódio, pode estar deixando aqui nos comentários, tá bem? Tá aqui nos comentários, que posteriormente nós vamos respondendo aí para vocês. Tá bom, pessoal? Beijo grande, beijo no coração de vocês, que vocês tenham uma terça-feira abençoada aí nessa noite gostosa. Amanhã, feriadão, bora aí, ó, feriadão, compartilhar e enviar para todo mundo que precisa assistir esse programa, tá bom? Beijo no coração de vocês, tchau!